Sabe aquela música que de repente some das rádios, desaparece dos programas de TV, mas continua tocando mais alto do que nunca, nas festas? Em 1989, uma canção se tornou exatamente isso. Um hino proibido que todo mundo sabia dançar. Mas por que ela foi banida? E como, mesmo censurada, ela dominou o Brasil e marcou uma geração inteira? A história por trás dessa música é muito mais complexa e cheia de reviravoltas do que você imagina. E o mais absurdo ainda não é isso. O que aconteceu depois do auge, nos bastidores, revela um jogo de poder, inveja e uma polêmica que quase ninguém conhece. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir o segredo que tentaram esconder de todo mundo. Em 1989, o Brasil estava em um momento de transição. A gente tinha acabado de sair de uma ditadura. A economia estava uma loucura com a hiperinflação. E o país se preparava para a primeira eleição presidencial direta, em quase 30 anos. No meio de toda essa agitação, a música era o nosso refúgio. E foi nesse cenário que surgiu um grupo que iria virar o pop nacional de cabeça para baixo. O Kaoma. Formado por brasileiros e franceses, eles trouxeram um ritmo novo, quente, contagiante. Era lambada, e com a lambada veio a música que mudaria tudo. Chorando se foi. Logo nos primeiros segundos, com aquela sanfona inconfundível, a música te pegava. Era impossível ficar parado. A batida era hipnótica, a dança era sensual, e a melodia grudava na cabeça. Em poucas semanas, Chorando se foi não era só um sucesso. Era um fenômeno cultural. Tocava em todas as rádios, em todos os programas de domingo. O clipe, gravado na Bahia, com a areia, o mar e um casal de crianças dançando com uma inocência e um talento impressionantes, virou um ícone. O Brasil, e logo depois o mundo, se renderam à lambada. A música vendeu milhões de cópias, liderou as paradas em dezenas de países e transformou o Kaoma em estrelas globais. Parecia um conto de fadas, né? Mas é aqui que a história começa a ficar sombria. Essa música quase destruiu a carreira de seus criadores. Mas o que ninguém sabe é o que aconteceu depois. O sucesso estrondoso de Chorando-se trouxe à tona um problema gigantesco. A música não era a original do Kaoma. A melodia, aquela que todo mundo cantarolava, pertencia a um grupo boliviano chamado Los Quijarcas. A canção original se chamava Llorando se fue e era uma balada andina, lenta, melancólica, bem diferente da explosão de alegria da lambada. Os produtores do Kaoma simplesmente pegaram a melodia, aceleraram o ritmo, adicionaram a batida caribenha e lançaram sem pedir permissão, sem pagar um único centavo de direitos autorais. Quando os Los Quijarcas descobriram, o escândalo explodiu. Eles entraram com um processo judicial por plágio. A briga foi parar nos tribunais internacionais. De repente, a música que era sinônimo de festa virou caso de polícia. As rádios, com medo do processo, começaram a tirar a música da programação. Programas de TV pararam de convidar o Kaoma. Chorando-se foi sendo, pouco a pouco, proibida, silenciada pela própria indústria que a tinha consagrado. A música foi banida, não por uma censura do governo, mas por uma batalha legal que ninguém esperava. Só que o povo não quis saber disso. Nas discotecas, nas festas de garagem, nos churrascos de família, a lambada continuava reinando. Proibida ou não, Chorando-se foi já era do Brasil. O que acontece é que a música já tinha criado vida própria. Você não precisava mais do rádio para ouvir. Ela estava nas fitas cassete que a gente gravava, nos LPs que todo mundo comprou. A proibição, na verdade, só aumentou o mito em torno da canção. Ela virou um ato de rebeldia. Dançar lambada era quase como dizer: ninguém vai calar a nossa alegria. A dança, que já era vista com desconfiança por ser muito agarradinha, se tornou ainda mais transgressora. E todo mundo queria aprender. Surgiram academias de lambada por todo o país. O ritmo virou febre, exportou a imagem de um Brasil sensual e festeiro para o mundo todo. Mas e o Kaoma e os Los Quijarcas? A briga na justiça durou anos. No final, a justiça francesa deu ganho de causa aos bolivianos. Os produtores do Kaoma foram condenados a pagar uma indenização milionária e a dividir todos os lucros futuros da música. O Kaoma, que era um fenômeno mundial, sentiu o golpe. A imagem do grupo ficou manchada pela acusação de plágio. Eles até tentaram lançar outros sucessos, mas nunca mais conseguiram repetir o impacto de Chorando-se foi. A magia tinha se quebrado. O conto de fadas tinha virado um drama judicial, e a vocalista do grupo, a Loa Brás, que tinha uma voz poderosa e uma presença de palco incrível, acabou tendo um destino trágico anos depois,
uma história triste que chocou o país. Mas o mais absurdo ainda não é isso. O legado dessa confusão toda é muito maior. Por causa desse processo, a indústria da música no mundo todo ficou mais atenta às questões de direitos autorais. O caso Chorando Se Foi virou um exemplo estudado em cursos de direito. Ele mostrou que uma melodia, mesmo que transformada, ainda tem um dono. E essa proibição irônica acabou, no fim das contas, protegendo milhares de artistas pequenos contra as grandes gravadoras. A música que foi fruto de um plágio acabou se tornando um símbolo da luta pelo direito do criador. É uma ironia do destino, não acha? Hoje, quando a gente ouve os primeiros acordes de Chorando Se Foi, a gente não pensa na briga judicial, no plágio, na proibição. A gente pensa na festa, na dança, na alegria. A gente lembra daquele Brasil do final dos anos 80, cheio de esperança e gingado. A música sobreviveu a tudo. Ela provou que, quando uma canção toca a alma do povo, não há tribunal ou proibição que consiga calar. Ela se torna eterna, parte da nossa história, da nossa identidade. E aí, você dançou muito lambada nessa época? Lembra de toda essa confusão? Comenta aqui embaixo qual é a sua memória com essa música. Eu quero muito saber. Essa história mostra como uma simples canção pode carregar tantas camadas. Alegria, polêmica, injustiça e, no final, um legado inesperado. Se você curtiu descobrir os bastidores desse clássico, já deixa o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a trazer mais histórias como essa. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Aqui a gente desvenda os segredos por trás das músicas que marcaram a sua vida. Acredite, a próxima história que eu vou te contar é ainda mais surpreendente. Obrigado por assistir e até a próxima.